Fala pessoal, hoje eu quero trocar uma ideia, bater aquele papo, falar um pouco o que eu aprendi e o que foi importante para mim nesse curto espaço de tempo como trader, como trabalhando no mercado financeiro, tentando extrair dinheiro do day trade, do swing trade, fazendo um trabalho que é uma leitura de mercado, uma leitura de contexto. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Quem não é inscrito, ativa o sininho, ajuda que esse canal chegue a mais gente para que eu possa conseguir atingir mais pessoas com esse conteúdo. Tem os meus parceiros comerciais, Nova Futura, Quantis, Euroinvest, são parceiros que me ajudam no crescimento do meu canal. Pessoal, o que eu quero falar hoje? Eu quero trocar essa ideia, eu quero comentar hoje, eu quero bater esse papo sobre uma das coisas que eu aprendi. Algumas coisas, na verdade, que eu aprendi com o mercado financeiro. E eu quero elencar, e uma delas é a leitura do contexto, a leitura do que é a leitura do contexto, o que é o mercado financeiro nessa leitura contextual. E aí eu quero dar alguns exemplos para que vocês entendam, para que vocês possam memorizar e para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. Quando você fala de operacional, e aí você diz o seguinte, ó, eu sempre vou entrar nesse. Vamos dar um exemplo bem prático de um operacional que eu pratico muito, que é o operacional do rompimento da VWAP. Buscando o ajuste. Um rompimento que funciona na maioria das vezes, e aí eu sempre falo que por que na maioria das vezes, Marcelo? Porque é óbvio, assim como todo operacional, ele tem dias de stop, não tem jeito. Mas o que eu digo sobre leitura de contexto? Marcelo, você sempre utiliza, você sempre rompeu a VWAP buscando o ajuste, você vai lá e vende ou você compra? Não. E aí vem a leitura do contexto. Porque a VWAP ela pode simplesmente ter um falso rompimento e voltar tudo. A VWAP ela pode simplesmente ela romper e não chegar no ajuste. Então aí a leitura do contexto ela vem da seguinte forma. Naquele momento em que ele está se prontificando a tocar na VWAP e romper a VWAP, como é que está o contexto daquela história? Como é que está o cenário daquela história? Naquele horário tem notícia? Naquele horário, como é que está o volume de preço? Naquele horário, existe algo que impeça ou que faça com que ele progrida para que o preço possa seguir? Qual é o tamanho do meu stop? Qual é o tamanho do meu ajuste? Qual é o tamanho para ele chegar no ajuste? Aonde ele abriu? Aonde ele fechou? Aonde foi que ele... Estou falando da abertura do preço. Aonde ele abriu? Ele já abriu próximo da VWAP? Cara, pode ser que ele não rompa, porque ele já chegou na VWAP, o ajuste está muito próximo. Se o ajuste estiver muito próximo, pode ser que ele não siga em diante. Ele bata ali seja um suporte ou uma resistência e siga na direção. Essa leitura, onde eu falo que o operacional ele tem uma leitura muito mais profunda e muito mais detalhada do que simplesmente o rompimento da VWAP para buscar o ajuste. Então, o rompimento da VWAP para que busque o ajuste, que é um operacional que para mim funciona muito bem, para o Marcelo do Papo de Sardinha funciona muito bem. Se você não tiver essa leitura contextual, essa leitura completa, essa leitura do todo, ele simplesmente vai ser um operacional que não vai funcionar na vida de vocês. Todos os rompimentos eu faço? Não. Todas as indicações ou as probabilidades que ele vai lá para tocar na VWAP, para que o próximo alvo seja o ajuste eu entro? Não. Porque eu contextualizo, eu de maneira ampla, eu entendo se aquilo ali já não é um suporte ou uma resistência de uma região, se ali, como é que está o volume de preço, como está, se tem alguma notícia, se tem algum pivô próximo. Todo esse cenário, toda essa situação
naquele momento, ela contribui para que eu compre ou venda ou fique de fora. Outra coisa que eu aprendi muito no mercado financeiro, eu dei o exemplo do contexto. Uma coisa que eu aprendi muito no mercado financeiro, que o mercado financeiro ele é de tomadas de decisões rápidas. Você vai precisar no mercado financeiro tomar a decisão rápida de compra, rápida de venda. Você vai precisar tomar a decisão de sair rápido numa operação. Ou seja, porque ele não chegou no seu alvo, ou seja, porque ele foi contra você. Ou seja, porque o seu stop está muito alto ou o seu stop está muito curto, você precisa sair logo para que você reduza um pouco mais a sua perda. A tomada de decisão, principalmente se você faz uma análise de fluxo ou uma análise macro, ela é tão necessária, ela é tão importante, ela é tão, eu julgo como uma das mais importantes para que você siga no processo. Então, por isso que toda vez, eu sempre falo, toda vez que você vai entrar numa operação, o seu nível de concentração ela é muito importante no processo. Pô, Marcelo, como assim? Cara, estou dizendo para você o seguinte, estou dizendo que você, quando você vai entrar numa operação, nada pode tirar a sua atenção. A única coisa que tem que ter na sua frente são as informações para que você tome aquela decisão, seja ela qual for. Se você usa o gráfico de 240 minutos, que essa seja a que esteja no seu âmbito de visão, ou seja, que você tenha uma visão fácil do seu times in trade, do seu fluxo, do seu gráfico de 5 minutos, do seu gráfico de Renko. Esse campo de visão, toda hora eu tento colocar de maneira fácil para que no meu campo de visão eu possa olhar, tomar a decisão e tomar a decisão de comprar, vender ou de não entrar. E às vezes eu tomo a decisão de não entrar, pode acontecer dela ir a meu favor e eu não me arrependo, porque você é tomador de decisão. Não se arrependa, outra coisa que é importante, não se arrependa por ter saído logo, não se arrependa por ter estopado, ele foi a teu favor, e não se arrependa de não ter entrado. Pô, Marcelo, por quê? Porque o pior do mercado financeiro é você tomar decisões erradas. Tomar decisões no qual você sai rápido, no qual você pegou poucos pontos, mas que você se mantém vivo, sobreviva no mercado. Sobreviver no mercado, o que eu quero dizer, é você não tomar um stop de 10 mil reais, você não tomar um entrar alavancado, não fazer nada de absurdo para que você possa, no dia seguinte, entrar e tirar o gain que você precisa. Outra coisa que eu aprendi, cada dia é tão importante na sua tomada de decisão quanto qualquer outro. Hoje foi muito ruim, o dia seguinte pode ser maravilhoso e vice-versa. Hoje foi maravilhoso, mas pode ser que amanhã seja um dia muito ruim. O que vai determinar a continuidade disso, a continuidade dessa informação, a continuidade do processo é a tomada de decisão, é a leitura do contexto, é a informação que você tem. Então você precisa ter a informação rápida, leitura dinâmica e decisão rápida. É só uma troca de ideia, é só um bate-papo para vocês entenderem que o mercado, não estou dizendo que não é possível você analisar e aí vai de cada um, você chegar num gráfico de 5 minutos e tomar todas as decisões. Sim, eu já fiz isso durante muito tempo, mas eu confesso a vocês que eu sou muito mais assertivo fazendo várias leituras e várias informações, tomando a decisão o mais rápido possível. Mais uma vez, obrigado. Para quem esteve até aqui e não está inscrito no canal, ativa o sininho, comente que eu terei a satisfação imensa em responder. Estou ativo no Instagram. Agradeço muito para quem está me seguindo, para quem apoia o canal. O canal ele é extremamente importante, não só para vocês, mas é importante para mim também. Muito obrigado, boa semana e fui!